fundamental de todos os três curtas é a intensidade que o curta tem, né? Essa linguagem, né? Como linguagem mesmo, assim, e eles conseguem ser muito intensos. Esse ponto também de mexer com... Porque não foi um filme assim que eu vi, mas fiquei mexido no processo onde ele tá passando. Muda a cena não, mas... Acho que os três casaram. Sim. Foi assim, casaram do primeiro, segundo e terceiro. Vendo essa questão assim do afeto mesmo assim. Primeiro, que foi aquele balão, que foi aqueles balões assim. Que foi aquele estourar de balão também, que eu acho que é uma parada assim que você fica, cara, já passei por isso. E por mais que sejam filmes que pegam cenários diferentes, eles retratam, eles foram se complementando, assim, mesmo com personagens diferentes, cenários diferentes, contextos diferentes. Ainda eu fui essa, que bom que chegou até vocês. A gente tem, assim, no Brasil, a gente está com uns 1.400 filmes, mais ou menos, no nosso acervo. Assim, um acervo, isso de filmes brasileiros, fora os estrangeiros. Então, e são muito ricos, né? E uma coisa que a gente está fechando material desse ano, aí quando a gente estava fazendo texto de abertura, aí eu parei para pensar, por que a gente faz esse festival? E aí eu coloquei lá no texto que, assim, é um espaço de encontro onde as pessoas estão indo para ouvir e contar histórias. É basicamente isso. Assim, a essência do festival é um espaço onde as pessoas param durante o cotidiano, 1 hora da vida delas, para ouvir histórias. E filmes que têm, assim, um motivo. A pessoa precisa ter muita inquietação para parar tudo, construir um personagem, ir atrás de orçamento, montar equipe, para depois chegar e ainda passar a mensagem e essa mensagem tocar as pessoas. Então tem toda uma história para poder, né, no processo racional, sentimental, está tudo muito misturado, assim. Então, eu acho que o grande motivo é esse, porque às vezes a gente faz evento, faz as coisas, né, e fica no automatismo, é importante a gente ver. E eu acho que essa mostra, dentre todas assim, que a gente faz, ela traz muito essa questão do íntimo mesmo, né? Do que a gente se identifica em algum momento, ou alguma visão que a gente nunca parou para olhar, ou uma questão também de tolerância, porque a gente às vezes não entende o momento da pessoa. Isso eu digo por tudo, assim, balãozinho azul, a visão da criança, né? A questão da ausência, a questão do afeto mesmo, da relação entre as crianças também, que tem muito forte, dos amigos imaginários que estão presentes de alguma forma por meio do balão, né? A Luísa é uma pessoa fantástica para isso, porque assim, né, trabalha com essa questão da infância, do lúdico e como que a gente traz até hoje. Então todo mundo de alguma forma, eu espero, né, que assim, nosso intuito é que, se não vai lembrar da própria infância, pelo menos quando olhar uma criança, naquele momento, nem que seja por uma semana ou um momento da vida, olha com um olhar um pouco diferente. E a eu não digo adeus, eu estou confundindo. Eu não digo adeus, eu digo até logo. É isso mesmo, eu falo, é verdade. Ele é fantástico, né? Que essa história da procura do pai também é uma coisa que no Brasil é muito comum. Da ausência, né, da mãe solteira que cria, e dessa periferia que não é vista, que é da beira de estrada, que é dos passageiros, dos transeuntes, todo mundo que passa. E a gente às vezes não escuta quem está ali parado, né? A perspectiva de quem está parado observando os passageiros, assim. Então é bem diferente. E do menino, né? Aquela cena no final é muito bonita, né? Simbólica. Foi engraçado que no festival teve gente que entrou no meio e viu aquela cena e falou que era um absurdo o festival passar um filme que tinha um menor dirigindo um caminhão. Assim, tem umas coisas que é muito legal, assim, de ver como cada um lê, né, o próprio filme, e esse daí, para mim, foi um dos melhores. Aquele longa, comentários, assim, fantásticos. Aquele longa também do cara que fez o Central do Brasil. Do Walter Salles? Walter Salles, aquele do jogo. Do jogo, como é que é o nome? Com a Katia Lund, né? E que eles, é uma cena muito parecida, não é com menor de idade, mas acho que até é com menor de idade, mas lembrou muito. Tem do menino jogar futebol, de ser escalado, da mãe se incentivar. Então, assim, tem essa questão, o que a gente fez quando pensou na programação? É a criança
crescendo e chegando na adolescência, quase fase adulta. Os personagens têm uma crescente, né? Isso que você comentou, que são cenários totalmente diferentes. Uma é a relação com a avó também, né? Outra é a relação com o pai e com a mãe. E o primeiro é uma relação mais ampla, né? Porque assim, não é só a criança como um personagem. É com um balãozinho azul e o que o balão representa nisso tudo, né? Que é uma questão que a gente vê muito também. Esse programa a gente está exibindo, passou na mostra competitiva, todos os 3, na Vale do Avô ganhou de Júri Popular. Foi uma revelação, a gente não imaginava, porque tinham filmes que tinham atores mais conhecidos, tinha um apelo mais publicitário. Na verdade, na curadoria não tem muito isso. Assim, não tem esse crivo tapete vermelho, o festival vem enquanto intuito. Mas até filmes que a gente apostava que poderiam atrair mais, não foram. Foi um filme super sensível, com um ritmo mais lento, sem apelo de grande direção de arte, uma coisa fenomenal, assim, né? Não tem nada de impressionar pela imagem sem ter um sentido mais amplo ali. E o filme, tanto o primeiro, né, com essa questão tem a questão sim da periferia, do espaço que não é visto na tela grande nem na TV de uma forma mais atenciosa, né, que é um cuidado que a gente viu. Essa palavra é muito delicada na periferia, assim, essa questão do centro, o que é. Então, todos estão fora do métier. Eu estou falando muito da TV, por quê? Né, porque a gente faz o cineclube aqui dentro de uma faculdade, tem um projetor, são pessoas que estão na universidade, que já estão aptas a discutir, a refletir sobre o assunto. Agora, quando a gente vai fazer agora um cineclube no Riacho Fundo, vai ser o primeiro, eles vão fundar o cineclube com a ação do festival, uma honra pra gente. Vão fazer na rua, com gente que não vê cinema, aquela história, nunca entrou na sala de cinema, nunca entrou mesmo na sala de cinema, não é um dado para ficar bonitinho no jornal, no Globo, é a primeira vez que 500 crianças vão na sala de cinema. Agora, se você pegar a história de cada criança ali que está indo pela primeira vez, aquele mundo mágico que elas viram, isso pode mudar vidas mesmo, assim. Então, eu estou falando desses 3 filmes, por que a gente escolheu, né, uma programação assim? Porque são filmes para a gente parar mesmo, sabe? Parar, desacelerar um pouco, refletir. Alguns cineclubes que vão também exibir, deixa eu tentar lembrar, em Tabatinga, no Mercado Sul, aqui são 38 sessões que estão acontecendo no DF, todas espontâneas, no sentido de aderência. A gente ofereceu os programas, quem quisesse receber era só fazer inscrição. Então, assim... Mas esse foi um dos bastante cotados? Ele foi, porque não teve, assim, foi tudo muito bem distribuído. Então, quando eu falo da importância dos filmes no contexto do cineclube, por que o festival valoriza tanto isso? Porque ele nasceu de um cineclube, de certa forma. Que é o quê? Qual é a diferença de uma sessão no Cinemark, uma sessão no cineclube e uma sessão no festival? O festival é o ato público de reunir pessoas. A gente faz um Cine Brasília com 700 pessoas por sessão. Com imprensa, com tudo, que bota o curta-metragem no patamar de filme. É profissional, sim, pode ser simples e efetivo no sentido de conseguir passar uma mensagem. O espaço do curta, por exemplo, numa sala do Cinemark não existe. É uma lei que existe, a lei da cota. Não é cumprida, eles exibem propaganda como curta, porque eles, na questão legislativa eles conseguem desviar isso para justificar a publicidade como obra audiovisual. É um crime, porque tira a oportunidade de um filme como esse ser exibido antes de uma longa-metragem infantil. Eu estou falando do público infantil muito por causa do Aloysio, porque ele trabalha muito com isso. Olha para ele, eu lembro de criança. E no melhor sentido da palavra. Então, assim, eles tiram isso, botam no máximo um curta da Pixar, que é um filme bom de animação, mas assim, é americano, os personagens têm um padrão X, Y, Z. Então, no circuito comercial a gente já elimina, o curta-metragem não tem espaço. Festivais de cinema no Brasil, tem mais de 300 efetivos que acontecem, já tem 3 edições realizadas, nós estamos no quarto. Muitos, assim, Gramado tem curta-metragem, Paulínia tem curta-metragem, mas tem outros festivais assim, que são em cidades do interior, que tem até uma atuação de formação maior. Coremas, no interior da Paraíba,
tem em Florianópolis vários. Eu estou falando só para vocês entenderem, assim, onde que essas mensagens chegam e de que forma que elas chegam. Elas chegam de uma forma muito diferente. E o nosso festival curta, o circuito, né, de cineclubes, é exatamente nessa ideia, porque às vezes você sai da sala de cinema, no festival, o povo quer beber cerveja, quer comemorar, quer encontrar gente, tem gente que quer paquerar, quer comer, quer ir na praça de alimentação. O debate pode ficar entre uma cerveja e outra. Até no nosso festival, a gente faz o debate com todos os realizadores da competitiva em clima de bar. A gente chama uma cerveja antes do almoço, a gente faz 11 horas da manhã. Em homenagem ao Chico Sainz, para tirar também esse caráter e glamour, né? Que a campanha do G Galego, que é lá de Pernambuco, é desglamourizando o cinema. Que é só colocar. O G, ele é presidente da Federação Pernambucana de Cinema. Ainda é, né? Ele está no Chile agora, junto com o movimento do Sem Teto, enfim, ocupando os espaços fantástico. de Pernambuco. Um grande cara, assim, um inspirador de tudo que a gente faz aqui no Sul. Ele é um cara muito importante aí. Então, eu digo isso assim, da importância de vocês entenderem, não somos uma turma de 200 pessoas, não é uma turma inteira, isso não importa. São pessoas que estão aqui, que estão à disposição para refletir. E essa é a alma do Cineclube, assim, é uma coisa que o Aloysio, não sei se vocês sabem, mas ele é uma das pessoas mais importantes aqui no Instituto Federal para o Cineclubismo. De verdade. Ele estava na base do Cineclube Bancários, que a gente ficou junto durante 4 anos, né, na programação. Foi 2 anos efetivo, você ficou um pouco mais, eu fiquei 2 anos. Que é um projeto que tinha na década de 70 e 80, então, como é que filmes chegavam aqui? Era película, VHS veio depois, VHS já veio com impeditivo dos direitos autorais no início, que tinha advertência, aquilo era uma forma de controlar e dos filmes não chegarem para o público de uma forma democrática. E os filmes brasileiros são feitos, a grande maioria, com verba pública. Então, assim, o cineclubismo faz função do governo e das instituições públicas, a verba pública voltar ao público, ou seja, o filme tem que ser exibido para as pessoas, né? Um dos lemas é os filmes que são feitos para serem vistos. Uma frase óbvia, mas que não acontece. E assim, eu estou só fugindo um pouco da temática dos filmes, mas para vocês terem uma amplitude, o Fundo de Arte e Cultura aqui do DF tem um edital, né, que sempre, todos os anos tem grana, às vezes não tem. Às vezes tomam a grana, né? Às vezes tomam, às vezes prendem. Isso a gente repara muito nas inscrições de Brasília. Quando tem problema, diminui a quantidade. É um recurso que é importante para trazer reflexão, mostrar o inconsciente coletivo como é que está, diferentes visões. E essa questão do FAC, para vocês terem ideia, 80% dos filmes até 95 é andado lá. Eram exibidos uma vez, uma longa-metragem. E a maioria fazia para o Festival de Brasília. Passava uma vez, nunca mais era exibido. Nunca mais era exibido, nunca mais. Não tinha nenhuma sessão que voltava para a comunidade. Rodou na comunidade do estrutural, tinha realizador que nem voltava na comunidade para exibir o filme. Assim, eu acho zero de ética, zero de respeito, porque muitas pessoas, teve um filme inclusive que se inscreveu no nosso festival, que eu conheci a história do cara quando estava na pré-seleção. E eu estaciono assim, no carro, no lugar onde ele cuida. E eu soube da vida dele inteira. A diretora não voltou para entregar a cópia. Eu não soube o que aconteceu, eu escrevi em festivais e não falou. Então, assim, essa questão ética do Cineclube, eu acho que existe muito mais do que alguns realizadores. É um trabalho de sensibilização que a gente faz muito grande também. E agora, nesse circuito, vários diretores. Falo diretores porque ainda é uma instituição que a gente tenta desmistificar o cineclubismo. Diretor de arte, figurinista, né, fotografia, continuista, todas as funções, todo mundo a gente convida para os debates, para a gente ter uma visão maior. Isso na faculdade de cinema, aqui da UNB, é fundamental para não ficar no cineasta entidade. A gente pensar que o filme é feito por uma pessoa. Ele é coletivo. Mesmo que seja uma pessoa que edite, que faça tudo, ele está trabalhando com um universo de personagens, com um universo de... Está falando um documentário sobre uma pessoa, ele está falando mais de uma pessoa, está falando da família da pessoa, da comunidade onde ele está. Então, assim, isso eu falo muito, que o Aloysio com certeza está fazendo essa ponte com vocês, da importância da gente aprofundar mesmo as coisas. Por que a gente sempre fala de botar os créditos até o final? Isso é uma educação que a gente dá para o público de entender que tem muita gente ali envolvida em todas as áreas. Se você vê os créditos de um filme francês, um filme americano, um filme brasileiro,
da mesma década completamente diferente. São outras realidades e funções que consultor de roteiro, tem um que é a gente recebeu muitos filmes sobre a questão do candomblé, por exemplo, no ano passado. Tinha consultor assim, Pai de Santo 1, Pai de Santo 2, comunidade tal, linha tal, consultor de assuntos religiosos, sabe? Legal. Genial ter lá nos créditos e citarem isso, assim. E outros tantos, eu dou só esse exemplo, mas... E outra coisa também dos curtas, que é uma questão das histórias que têm que ser contadas, tem algo também que é fundamental, porque em 1 hora, por exemplo, que a gente mergulhou em universos diferentes, tem a arte da programação, que é o fluxo, o ritmo que a gente dá para uma sessão, encaixar os filmes, como que eles vão dialogar, para a gente ter uma linha curatorial, assim, né? Para poder trazer um tema num eixo, isso é muito legal quando funciona nos cineclubes, que é uma escola mesmo, assim, quem... Qual foi? Foi na Tarja Branca, né? Filme, vocês exibiram aqui já? Tarja Branca não, a gente exibiu o Território do Brincar, a gente abriu reabriu um território que fala muito do brincar, né, nessa questão. Tarja a gente vai pensar para uma próxima vez, né, a gente queria... mas a gente exibiu Deus, né, Deus, que foi bem, que inclusive foi a partir do DVD do Curta Brasília. Legal. Então foi bem legal. Não, eu já assisti o Tarja Branca também, só que foi quando só foi lá no Bandeirante. Sim, você foi assistir lá no Cidade Livre. Cidade Livre, sim. Que é um cineclube da rede também, que a gente O Cleiton, né? Do Cleiton. E a Luísa, tem uma bem legal. Tinha uma turma bem legal. E aí, só para fechar essa história dos filmes da linha, assim, vocês participam também da programação? Ou estão, por enquanto, como público? Não, a Fernanda está desde o começo, desde a oficina do Cineclube, né? Que a gente começou a pensar, e aí, a partir de como parte, né? A oficina, e fomos construindo, e estamos construindo, né? E a gente tem bastante apoio da faculdade, né? Tanto do audiovisual, que aí tem um técnico, né? Que nos acompanharam, que é o Giacomo. E a própria coordenação e direção da faculdade. Então a gente está bem amparado, assim, tá? Mas é uma batalha, né? Você vê que final de semestre, né? Muita gente está puxado, mas quinta-feira a gente vai fazer a sessão extra, né? Que é justamente que aí vai trazer toda a turma de Sociologia da Educação para cá, para finalizar o semestre, né? Que a gente vai conseguir provavelmente que a Cláudia, que é a coordenadora do laboratório, venha, e a professora Sônia Marisa, que é a socióloga. Sim, que está no quadro dos professores também, né? Os quadros dos professores aqui. Mas a história, só voltando assim, para a questão do cineclubismo, essa questão de participar da programação, ou do público também opinar, de ter um debate, de saber adaptar também conforme a situação. Essa ginga aí do cineclube é o que faz o diferencial de qualquer sessão. De um festival, de uma exibição numa televisão, da TV, por exemplo, ver um curta, tem as cotas também, né? Eu digo que é uma questão que tem que ser batalhada de cotas de filmes brasileiros, que agora está sendo respeitada. Não porque simplesmente eles abriram os olhos, olha que lindo cinema brasileiro, por conta de muita mobilização política. Então, assim, é importante que a gente vá inserindo isso, porque muitas comunidades, assim, várias sessões que eu fiz, assim, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com isso, assim, de ter feito essa escolha de trabalhar com o público, porque a gente ganha muito. E quando eu fiz em Pernambuco, quando eu morei lá, eu ia em comunidades realmente, assim, que estava rolando tiro na rua, que a gente teve que ficar mobilizado porque o equipamento podia ser roubado, o pai foi baleado na véspera de uma criança, essas coisas, situações muito difíceis, mesmo. E aquele momento do filme é um momento que não é de fuga, é um momento de expansão. Então, assim, e a gente trabalhar com filmes brasileiros, nesse tipo de situação é fundamental, porque às vezes esses personagens que podem ter alguma identificação, a gente, para quem está numa universidade, é normal. Agora, às vezes, para uma criança que tem balãozinho azul, ela nunca se viu na tela de nenhuma forma. Entende? Então, assim, e outra coisa é você passar o filme dentro da
realidade dela, não dela ter que sair de lá para ir para o cinema. Então, eu venho do serviço social, eu sou estudante de serviço social, estou em estágio 1 agora, estou estagiando no Hospital do Gama. Semana passada teve uma sessão aqui, eu estava meio em dúvida de como seria o projeto de intervenção, porque a gente precisa fazer um projeto de intervenção semestre que vem no estágio 2. Comecei como supervisor e a gente ia fazer sessões de cinema, traçando temas. E eu fiquei pensando, enquanto você estava falando essa questão, tão importante essa questão de curta, de cinema, temas traçados, até qual o perfil do público que a gente vai atingir. E eu, no serviço social, não tenho uma parada nada a ver, apesar de eu ser monitor de uma disciplina de cinema negro. Eu vou utilizar o mecanismo do cinema para abordar temas, por exemplo, drogadição, porque a sessão vai ser exibida dentro da tisologia, que é a clínica da tuberculose do Hospital do Gama, que a gente está fazendo estágio. Então, assim, é uma parada no universo totalmente oposto ao que a gente está acostumado, mas que dá para a gente estar trabalhando essa questão de filmes dentro de um hospital, por exemplo. Legal. E o que dá de conteúdo, a gente tem um monte de coisa. Então, a produtora é aqui próximo, então é só chegar lá, né, e combinar antes, ver. Tem muita coisa mesmo. Essa questão da saúde, tem um filme que é daqui de Brasília, Colher de Chá, né? Uhum. É a história de um médico que está em depressão, que é a realidade de muitos. Inclusive, há uns anos atrás, não sei se você lembra, a Associação de Médicos marcou uma reunião para a gente fazer um projeto de filmes para eles, porque eles estavam num grau de depressão tão grande que eles estavam buscando alguma forma de sensibilizá-los para poder sair disso. E aí eles acharam que um dos caminhos era por meio do cinema. Então, assim, isso, por exemplo, tem vários públicos dentro do hospital. Você pode fazer para os pacientes ou pode sensibilizar, e assim, os pacientes com os enfermeiros, com o pessoal da limpeza, com todo mundo. É um momento que você tira do cotidiano deles para eles poderem até ter uma socialização e uma alteridade maior. Esse filme, então, assim, o que acontece, ele se apaixona por uma palhaça que está numa festa, que traz a graça e traz o sorriso para eles de volta numa festa. Ou seja, você vê o médico fora do hospital e vê como que ele, um sorriso pode mudar ele e ele começa a atender melhor todas as pessoas. Faz tempo que eu não vejo filme, assim, então eu acho que é mais ou menos isso mesmo, né? Depois quando foram 874 filmes que a gente recebeu esse ano, de 25 estados. Nossa, É tipo uma lobotomia, assim, aceita. Porque a gente fica meio doidinho, assim, muito feio. Mas, então assim, nessa questão dos temas, é muita história, muita coisa. E que a gente puder, por exemplo, contribuir de conteúdo de só produzir. Eu vou tentar direcionar, porque o perfil dos pacientes da tisologia é população em situação de rua, muitos ensaios de drogadição, principalmente o crack, e pessoas com não HIV, mas a AIDS, sabe, que a carga viral está embaixo. Então, assim, foi todo um processo para eu conseguir entender que... Porque no começo eu queria fazer uma parada totalmente diferente, mas eu percebi que o meu foco é o usuário, o paciente. Então, assim, eu acho que o cinema ele abre uma expansão para estar debatendo, para estar conscientizando também, que é tão importante acerca de, por exemplo, se chega um paciente, mesmo em situação de rua, mesmo sem vínculo familiar, ele está com AIDS, a carga viral está embaixo, tem um benefício que eles não sabem. Então, assim, o cinema, até colocando essa questão para entrar no debate, para abrir o debate com o filme, eu acho primordial. E uma coisa legal do curta é que você pode, por exemplo, só podia exibir um deles. A partir de um dá para fazer muita coisa. E o tempo, ele é muito bom, porque 15 minutos podem render 4 horas de debate, de atividade. E outra coisa também do Cineclube, né, do Cineclube não precisa necessariamente ser exibição e debate. É um modelo que eu acho que funciona muito bem, principalmente na faculdade. Mas lá no Bancários, por exemplo, a gente fazia Paulinho da Viola. Aí tinha uma roda de samba antes. Então aí depois exibiu o filme. E assim, aí você vai falar que precisa de debate depois do filme do Paulinho da Viola, juro? Assim, chega a ser meio inadequado, porque o pessoal sai com vontade de querer dançar. Foi antes ou depois? Eu não lembro se foi depois do filme.
Foi antes. Foi antes mesmo. E o rock and roll, e lembra? Ah, do Ratos de Porão, né? Ratos de Porão. O público não queria sair, foi uma das sessões mais lotadas. O público, a gente pediu, teve que fechar porque a gente estava no espaço, e o pessoal continuou lá fora conversando e trocando, foi bem legal, assim. E o outro do Arnaldo Batista, o Loki, que era outro público, uma galera que curtia Mutantes, que não conhecia a história de vida dele. Qual foi o outro? Foi Do Paralamas, Titãs? Não, foi dos Titãs. Dos Titãs, né? Foi dos Titãs. Então assim, pop, Rock, o alternativo, o punk e o samba. Todos ligados por conta da música em comum. Como que na divulgação que a gente fazia, sabe, em algum momento, nem que leia no cartaz, o cara do Ratos de Porão vai saber que o Paulinho da Viola tem um filme sobre isso. E era muito curioso, porque a formação de público era dessa forma também. Às vezes o cara que estava lá do Ratos de Porão vai lá, escondido da galera, para ver o Paulinho da Viola. E acaba que depois descobre que gosta de documentário musical. E depois acaba trabalhando com isso. Então, assim, as coisas são meio, né? E aí você pega até pessoas também como Vladimir Carvalho, que é um cineasta famoso, né? Que ia lá aprender sobre filme. Na época ele estava montando... Rock Brasília era de ouro, assim. Ele foi para ver como estudo. Como estudo. E era fantástico, assim, a humildade dessa pessoa, né? Falando, não, eu estou aqui estudando no Cineclube com você. E ele foi em todas as sessões. Foi muito fantástico. Era presente, firme e forte, assim. Mesmo o público que estava no CCBB em todas as sessões, ele ficava no Cineclube lá. Então, Era né? bem legal, assim. E uma coisa também que é interessante, no Brasil também, mas assim, na França, que a gente tem um contato muito forte com o festival, eles são parceiros há muitos anos, eles realmente têm uma cultura que valoriza a cultura. Tem um instituto de curta-metragem, tem uma agência de curta-metragem com peso do Ministério da Cultura, onde um programa de curta-metragem tem uma equipe pedagógica que, a partir de cada filme, faz umas fichas de 30 páginas com gramática, matemática, filosofia, redação. Um curta desse, imagina escolher um curta desse. Vamos na Vale do Avô, vamos trabalhar sobre terceira idade. Vamos fazer uma redação com crianças de 10 anos. O público é de 16, então vamos na perspectiva do adolescente. Eles fazem isso para os níveis que eles colocam, que são as faixas etárias, tudo com o objetivo, né, com o lado prático, objetivo, com um bom europeu e com uma sensibilidade, com uma cultura, né, com políticas públicas voltadas para isso. A gente, como brasileiro, tende a ter uma educação eurocêntrica, né? E uma linha que eu vejo de colegas que estudaram juntos são de recusar qualquer coisa que seja de fora também, né? Uma linha regional. Sou brasileiro, então não quero mais de fora. A gente, no festival, foi ampliando aos poucos e ele agora é um festival internacional. E com 3 países europeus. E assim, tem a França, a Alemanha e a Espanha esse ano. Agora, para vocês terem ideia, a mostra francesa que o Instituto indicou pra gente chama Descobrir Outro Lugar. São 6 filmes que todos falam sobre pessoas de outros países que vão morar na França. Tem um que é o Miniamba, que é um foragido, que é um cara que vai gravar uma música, ele é de Marrocos, e passa pela fronteira e mostra toda a questão fronteiriça, da dificuldade, a gente morrendo no caminho. E todos são documentários feitos com técnicas de animação, que é uma coisa esteticamente interessante. E o filme conta sobre isso. Outro filme também dessa mostra são pessoas que saíram da Grécia e que construíram casa lá e fizeram o Jardim Mediterrâneo. Então, assim, os próprios países estão sendo muito interessantes com essa história toda da França agora. O que se espera, às vezes, é uma mostra que vai fazer alusão à Torre Eiffel, a tudo. Eles estão fazendo o que eles chamam de reconciliação histórica, que são com os países em que eles invadiram e que eles impuseram a língua. E como a comunidade artística lá, você não precisa ser cidadão francês para conseguir atingir os recursos, né, para fazer filmes. Ai, que susto. Então tem filme com um diretor da Mauritânia que mora lá. Eu só estou colocando essa questão porque no cinema muitas coisas que seriam antidiplomáticas ou equivocadas, né? Imagina, a própria Embaixada da França exibiu um filme que está metendo pau no colonialismo que eles fizeram.
no cinema a gente consegue. Porque tem o subjetivismo, tem toda uma história. E assim, eu digo isso convidando vocês para vocês irem esse ano, obviamente. E também porque todos os filmes que a gente faz, esse programa aqui de hoje, a gente monta com muito cuidado, muita atenção, pensando quais são os filmes que têm esse potencial melhor de debate, de reflexão. Todos esses que vocês viram hoje, eles estavam em programas separados, não estavam juntos. Esse link a gente fez vendo 70 filmes e achando que eles iam ter esse elo. Foi algo assim, só para vocês pensarem o que vocês podem fazer aqui no UNB ou em qualquer lugar, no Gama também, enfim, onde for. Né? Pegando esse que você falou da educação do cinema, né? Do cinema como educação. O que você acha dessa lei do Cristóvão? Da questão. E aí, como que você vê isso na educação? Cara, a lei do Cristóvão, vocês estão por dentro, sim, acompanhando a obrigatoriedade, né? É 1 hora de exibição por mês. Duas? Por semana. Por semana? É. Então, a primeira era 1 hora por mês. Pra vocês terem ideia. É 1 hora mesmo? Não tô falando uma coisa errada, cara. Deve estar falando uma coisa errada. Porque números eu não sou muito bem. Mas enfim, essa questão, porque era mensal, tinha a questão do Cine Mais Cultura, que foi um projeto que a gente implementou a parte do DF. O Anderson comentou já desse projeto? Do ensino médio, escola do ensino médio, já comecei. Todas as 87 escolas do DF. Não, foram 87 que foram, mas são mais escolas, são 90 escolas. 87 foram implementadas. Foi um convênio da Secretaria de Educação, da Secretaria de Cultura com o Ministério da Cultura, onde o ensino médio recebeu um kit de projetor, tela, microfone e uma caixa da Programadora Brasil com filmes. Né? Isso foi algo feito pelo governo oficial em que as escolas recebiam. E a gente fez o treinamento com os professores durante 5 dias, eles enclausurados no hotel, morando aqui. Então, assim, professor que era de Samambaia, Riacho Fundo, Planaltina, Gama, de todas as regiões administrativas, que não se conheciam porque o cotidiano de professor é muito puxado, vocês devem saber isso como alunos, como professores. Eles ficaram com a gente, humildemente recebendo aulas de pessoas com 30, 40 anos a menos que eles. Né? Assim, tá vendo carinha aqui. Então, assim, foi uma pancada, porque eles estavam há anos como alunos e agora como professores eram alunos, só que e com um método completamente diferente. A gente estava querendo ativar a parte da criatividade, assim, sabe, falando sobre a história do cinema mundial e pessoas que tinham uma bagagem de fazer muita sessão, sabe, assim, de estar ali a postos, trabalhando com redes sociais. Imagina, um professor que nem tem celular, a gente falando da importância das redes sociais para uma mobilização de público. E no final foi fantástico, porque eles organizaram a sessão, chamaram os familiares. Eu tenho essas fotos, Ana. Eu descobri isso mexendo nos arquivos agora também. Nossa, cara, é emocionante. Muito legais. Eu tô chorando. Eles tinham uma professora, por exemplo, que estava cantando ópera no hotel para poder divulgar a sessão. E assim, aí você pergunta pro colega aí do lado, o diretor da escola, não tinha a mínima ideia que ela tinha esse talento. Então, assim, isso tudo com filmes que a gente queria que entrasse na pessoa de alguma forma. Só que isso teve que ter todo um processo de sensibilização para eles tirarem as camadas de dor, de bullying também entre os professores, entre as matérias. Eu acho que professor de matemática que nem ficam criticando os alunos. Pedagogia é menor. É mais de boa. O pessoal do serviço social aqui falar, não, tô brincando. O negócio é sutil, entendeu? Isso é de boa. Tô brincando, tá? A gente conheceu isso. Não, só. Mas assim, é nesse nível mesmo. Sou de Samambaia, de Taguatinga, plano piloto, vixe Maria, playboy, entendeu? Aí fica o professor playboy. Só porque mora no plano, e no UNB, eu vou dar UNB, não quero nem saber. Sou da Católica, eu falo da Católica, mas não sou da UNB, fica essas coisas, assim. E eu tô falando isso tudo que você perguntou da lei, né? Da lei, Pois é, agora pra gente falar de uma lei sem pensar na realidade dos professores, como é que a gente vai falar da praticidade? Como é que a gente vai aplicar uma lei, sendo que os professores têm uma carga horária pesada,
onde recebem mal ou atrasado, onde os professores, onde os alunos estão vindo de uma realidade na sala de aula não, em casa, que os pais já estão assim com uma mega estrutura desestruturada, que com dificuldade, a maioria de, assim, se a gente fala o básico, de alimentação, de ter um dinheiro para poder fazer o transporte, você vai falar que, pai, resolvi, eu vou trabalhar com cineclubismo. Muito legal, não vai entender. Assim, eu trabalho com cinema, você, entendeu? Tipo, então serviço social, assim, meu filho. Não entender o que eu tava fazendo. Mas pra quê? Eu vou passar filmes no GAN pra poder sensibilizar jovens, entendeu? Que estão usando crack, que eles podem mudar isso. E aí? E o dinheiro? Né? Então, assim, eu tô falando disso porque os pais já vêm de uma fragilidade. Os próprios professores não conseguem nem cuidar dos filhos, muitas vezes, por conta da carga. Chegam numa sala de aula com confronto. Aí chega uma lei do governo obrigando eles a exibir filmes, sendo que eles não têm tempo de ver filme, não têm tempo de fazer debate. E vai acontecer o que já aconteceu em várias sessões, assim. Que eu trabalhei alguns anos, né, assim, com isso, com a exibição. Do professor ver que a gente estava lá, a gente começa a ver o filme, libera a turma, o professor vai embora. E aí teve um dia que eu fiquei puta, assim, puta mesmo. E aí o cara tava indo embora, eu parei no estacionamento. Você tá sabendo o que você tá fazendo aqui? Você tá deixando 70 alunos sozinhos aqui, o filme é pra você estar debatendo. Eu falei, mas eu tô super feliz que é a primeira vez que eu vou poder ver minha filha fora do horário, porque eu nunca consigo encontrar com ela. Eu fiquei calada. Foi no bancário isso? Isso não, foi em Ceilândia. Foi no 123, se não me engano, ou no 7, que eram os dois que a gente fazia em sessão. Então, assim, quando eu falo dessa questão de lei, se a gente fosse... No 7-7. A gente trabalha lá. Isso foi em 2002. Quem sabe esse professor tá diferente. Nem sei se ele tá lá ainda. Se ele tá lá ainda. Inclusive, mas vários professores... É à noite que a gente... À noite, lá foi de dia, foi de tarde. A gente dá aula. E lá eu lembro que tinha uma sessão que era das mães grávidas ou as mães amamentando meninas de 13 anos, assim, né? E pra mim foi um choque. E pra eles era tipo, o que tem, né? Qual é o problema, o que tem de diferente? E aí a gente passa um filme que fala sobre essa questão. Teve um filme fortíssimo que a gente pode exibir, que é o nome é bem... olha só, Kid Bonitinho. O nome do filme. Você fala, cara, que vergonha. Vou falar palavrão. Esse filme é sobre um menino, adolescente, que é pressionado pelos amigos a ficar com uma menina para provar que ele não é gay. Aí, o que ele faz? Ele fica com a menina para provar para os homens que ele é homem. O que acontece? A menina está apaixonada por ele, não usa preservativo, mal sabem se tocar e fica grávida. Aí, vai fazer o aborto. A mãe leva para fazer o aborto. O menino não sabe nem calçar um tênis. E vai fazer um aborto. E a menina sofre pra caramba e o menino finge que nada aconteceu, ao mesmo tempo sofre. Enfim, aí essa sessão a gente fez, esse filme ele era da nossa Provocações, que a gente faz, que tem a questão dos 18 anos, porque a gente passou filmes assim, com sexo explícito mesmo, com muita coisa que não dava. Agora, uma professora estava nessa sessão, pediu para exibir esse filme, para a sala de aula dela, para debater essa questão, para fazer prevenção com as meninas e para evitar esse tipo de comportamento, porque ela via que essa situação acontecia. Eu nunca tive um retorno do que um curta de 15 minutos podia fazer. Outro filme também que a gente tem no DVD, até eu trouxe aqui, que é o Andando pelas Luzes de Brasília. Sim. A arte de andar pelas luzes de Brasília. Vocês viram? Não, esse a gente ainda não passou, a gente está aguardando. Né? Vai ter tempo para fazer, mas a gente vai... Esse para a escola teve uma repercussão fantástica, que é a história de duas amigas que estão fumando, bebendo pela primeira vez, menores de idade, e vai lá no bar, mas ele não vai deixar, não sei o que, deixou, aí pega o cigarro e fumando e tal, aí fica nessa história. Ganhou o festival, né? Ganhou, ele rodou muito, esse filme é super assim. E o que acontece? Ela também, aquele clima de paquera, não sei o que, uma hora a amiga fica com ciúme da outra, a escola tem ciúme, ou você tem ciúme, eu posso ter atração, aí o que é isso? E o filme fica nessa, e entrou na nossa Provocações. E a Rafaela Camelo foi em todos os debates, ela falava que
no mix, em todos os festivais LGBT o filme não era considerado gay, e todos os festivais mais tradicionais o filme era totalmente gay. Aí a gente falou, então tá no lugar certo, porque o Curta Brasília a gente não pensa em rótulos, a gente pensa em personagens. Então, assim, a gente vai muito pela história das pessoas. E aí quando eu conto uma coisa dessa, a gente faz uma sessão dessa num cinema de 600, 700 pessoas, e o festival, a gente tem essa questão da diversidade, eu faço questão de falar que a gente levantou essa bandeira mesmo. A única pessoa envolvida com política que a gente deixou entrar no festival é o Jean Willis, que ele ofereceu um prêmio de provocações para poder passar no Canal Brasil. E a gente quer, eu falei no palco no passado, para quem era, assim, nem sei a opinião de vocês, mas a Cinema gente em falou... cores? Oi? Cinema em cores? Outras cores, né? Cinema em Cinema em outras cores. e aí, assim, foi a única posição política que o festival fez. E, assim, em termos de patrocínio, quando eu vou em patrocínio, tem lá as logos de todos os festivais, quando tem provocações, tem a bandeira sim. O patrocinador não quer que tem, não quero você. Isso aconteceu. E eu falo com orgulho, porque Sério? Qual foi a gente tem... Oi? Qual foi o patrocinador? Fala aí, pelo menos um. Obrigada, Paulo Otávio. Ainda bem, né? E eu descobri depois, porque ele tem entendimentos aqui que estão sigilosamente cobertos com outros nomes. Eu não sabia disso, eu descobri depois. Mas eu não quis mesmo, assim, a gente pode se posicionar. E eu falo disso por quê? Porque o cineclubismo é uma escola que te dá muita coragem. Muita coragem de exibir coisas, de tocar em temas. E a gente tem a liberdade de fazer programação dos filmes, não é ninguém que vem. O nosso, assim, que a gente fez esse Curta Brasília nos cineclubes, a gente já montou as programações com uma linha curatorial, porque muitos cineclubes não têm filmes, não têm tempo de fazer essa escolha e não têm os direitos de exibição. Na verdade, tem uma lei que protege os cineclubes. Sendo entrada franca, sem fins lucrativos, você está autorizado. Mas o ECAD já bateu em cineclube, imagina. População ribeirinha ECAD lá, entendeu? Imagina. Ou então o povo que pega o filme da Xuxa, baixa do YouTube, exibe. A gente não precisa pagar. Em alguns lugares, para a estreia, eu já trabalhei em cineclube que era uma sala de cinema. O CCBB, o Centro Cultural, né? O Luiz também, a gente já trabalhou junto em várias mostras lá. Lá são 74 lugares, o Cineclube do Bancário são 172 lugares. Aí você pergunta, 172 lugares numa segunda-feira lotado e o CCBB numa sessão com 20 pessoas, com um projeto que paga muita grana, o ECAD vai cobrar do Cineclube e não vai cobrar do CCBB. Aí, se você der esse apoio político da Federação, União de Cineclubes, CNC, para ter essa carta, esse documento, para proteger qualquer pessoa que não tenha essa ciência de que há um direito do cidadão de assistir um filme com verba pública, burla, entende? Então, o festival, a gente faz essa função de democratizar o acesso aos filmes de programação para facilitar a vida de muitos também. A gente sabe que testar filme já é difícil, imagina montar, ligar para os diretores, se for fazer do jeito certinho, né? A gente faz questão de consultar todos os diretores, porque, principalmente curta-metragem, as pessoas fazem com muita vontade de querer contar a história. Então, aqui, a sessão que está tendo hoje, todos os 3 realizadores estão sabendo o que está acontecendo, e isso é importante para eles saberem que existe o Cineclube das Candangos, que a Faculdade de Educação está promovendo, para eles saberem que o filme não acabou ali, no primeiro ano. Eu vou colocar serviço social também, coprodução, viu? A partir de agora é responsável. Não, o Léo pra mim já deixou de ser público há muito tempo, assim, né? Tem que vir participar para as reuniões E eu acho que vai contribuir muito, porque é engraçado. Nem público. Nem público. É justamente isso, né? Que são estudantes daqui, mas a ideia é de todos, né? A ideia é para todo mundo, você também. Tem 4 palavras que no governo do Gilberto Gil no início entraram, que as pessoas não sabem que foi da base cineclubista, que é a descentralização, protagonismo, autonomia e o 4 que eu esqueci, que é regionalismo.
que é a base também dessas 4 palavras como política pública que norteou um programa como Programadora Brasil, com acervo de filmes, películas que estavam largadas, sendo revitalizadas para virar digital para todo mundo poder exibir. Esse projeto do Cine Mais Cultura, quem fez foram os cineclubistas que estavam no governo público. A lei do Cristóvão, não foi o Cristóvão que fez. Não. Foi muitas mãos, muitas atas para poder chegar nessa instância. Então, quando eu falo dessa lei, qual é a questão que a gente tem que ter uma cautela muito grande? Isso, as duas, assim, quem estuda na universidade, eu acho que pode contribuir muito com isso. Quem trabalha, faz estágio, faz trabalho final, de conclusão de curso, voltado para a comunidade, voltado a escolas, é como mudar a realidade, de alguma forma, também dos professores. Porque se a gente sensibiliza os professores, eles vão entender o porquê que o filme está sendo exibido, a importância de ser um conteúdo obrigatório, porque ele é transdisciplinar, ele é tão importante, ou muito mais importante do que um livro a ser seguido, porque ele tem uma metodologia de exibição, o filme é exibido com debate, é por isso que a gente acredita muito no curta-metragem, no circuito das universidades, das escolas, porque a gente pensa nos curtas, no tempo para poder ter uma apresentação, para ter um eventual atraso, exibir e fazer um debate. Um longa-metragem não. E muitas vezes isso impede. Então, nessa lei, por exemplo, que foi instituída, todo mundo pensa automaticamente como longa-metragem. Esquece do médio, que o médio é um tempo perfeito. Médio foi o tempo do Zumbi Somos Nós. As Zumbi Somos Nós, que é excelente. A gente passou semana passada, foi maravilhoso. Esse debate rendeu, Nossa. né? E eu tô assim meio bombardeando, falando muito, porque depois vocês que vão estar aqui, que vão tocar. Pô, quem disse que você não vem mais aqui, Ana? Nossa, agora a próxima eu vou estar no festival, vou estar assim, preparando para vocês irem pro festival. Festival sim, mas eu acho que a ideia é trazer você até pra gente mesmo na formação, né, do cineclube, né? Pra nossa formação sempre é bom ter suas Cada falas. um tá num lugar, traz uma novidade, mensageiros, né? Traz o que eu posso, você traz de onde, é legal ter essa circulação, sempre ter gente de fora para poder olhar com uma outra perspectiva. Por isso que o cineclube é muito importante ter o grupo, um grupo fixo, é o fixo flutuante, né? Assim, que às vezes está, às vezes não está, mas ter gente de fora é muito importante nesse sentido também. Para vocês, de repente, enxergarem tudo que vocês têm aqui que vocês não têm a mínima noção. Reclama que um projetor está quebrado, gente, vocês têm banheiro, tem papel higiênico, o que vocês estão reclamando? Sabe? Realidade de escola, pô, tem daqui é escuro. Vocês entendem, né? Agora quando a gente faz uma sessão em medicina, a gente fez sessão, eu estudei na Católica, fiz algumas aulas na UNB, mas fui pra lá. E eu era exatamente a garotinha do plano, eu era discriminada, porque a galera toda era de Taguá. Então, assim, até ser discriminada. Eu tô falando assim porque quando a gente inverte a situação, por exemplo, a questão do racismo, né? Que você estava falando que você trabalhou com a questão qual foi a questão negra que você falou de um grupo de estudo? Eu faço da monitoria. Na monitoria, né? Sim. Aí a gente fala, mas pô, consciência negra, mês de novembro, é sempre a mesma coisa. Gente, não é sempre a mesma coisa. É fundamental falar disso, é fundamental ter protagonistas negros na história. Tem um filme que depois vocês têm que exibir, esse daí você tem que ver, que é o da Bota Rosa, você já viu? Cores e Botas. Cores e Botas. É maravilhoso. É o que? A cineasta desse filme, ela tava aqui. É a menininha? Aqui na Univê. A menininha que a família toda negra e a única que é branca é a servente, é quem serve a comida. E eles são de bem de vida, classe média e tudo. E a que fica ali assim, toda coada, é branquinha do cabelo liso, assim, tipo... né? Eu tô falando isso porque assim, eu posso ser a branquinha do cabelo liso, a garota do plano piloto, sabe? Tipo, que tem tudo na mão e não quer saber de nada. Então assim, essa questão dos lugares de fala, da tolerância, da intolerância, com filmes a gente consegue trabalhar isso de uma forma muito, muito rica. Eu só tô assim, contando um caso, desviando, porque a gente vai mudando mesmo, sabe, as perspectivas.
E esse daí, por exemplo, os filmes, a gente tem, nossa, muitos filmes sobre essa temática. Assim, e é muito doido porque a cada ano a gente acaba vendo o que está acontecendo na cabeça da galera. Tem assim, uns temas que tipo, cara, Predominam outros. teve um que foi absurdo, assim, meio mórbido, necrofilia, cara. A gente recebeu tipo uns 15 filmes sobre isso, que estavam na competitiva com muita qualidade. E o filme que ganhou do júri popular era um que era, o cara trabalha em esgoto, olha isso. Encontra um corpo de uma mulher morta, leva pra casa, começa a cuidar, não tem afeto, só sente cheiro de esgoto, a vida toda dele é essa, tal, cuida dela, o cheiro começa a chegar na vizinhança, descobrem, ele pega o corpo e vai jogar no mar, como despedida. E ele precisa desse ritual para se despedir de uma mulher que ele nunca viu na vida. Aí você fala, cara, que filme horrível, que nojo. Ganhou o júri popular. A gente ficou chocado. Tinha o Osmar Prado. Vocês lembram desse ator? Que trabalha em várias novelas e tudo. Ele topou fazer esse curta-metragem, qualidade perfeita, tema absurdo. Agora pergunta, você escreve uma sinopse dessa, vai botar no FAQ para conseguir patrocínio? Não consegue. O cara conseguiu, não sei como, no Paraná. Às vezes ele burlou, botou o ator conhecido. Por isso que tem aí essa pegada que eu digo assim, do que a gente faz muito em cineclube e festival. O filme, no nosso festival, a gente vai ter a mostra de videoclipes. Videoclipe como narrativa audiovisual. Teve gente do cinema tradicional que falou que era um absurdo ter videoclipe no festival de cinema. Porque não é cinema. É áudio, som, visual. Linguagem híbrida, que desde os primórdios do cinema era muito mais parecida. Era um piano ao vivo com imagens passando. Então, assim, alguém se opõe falando que não é cinema. A gente fez questão de botar a mostra no mesmo peso da competitiva. E passam clipes de bandas independentes e bandas conhecidas. Esse ano vai ter Marcelo Genesi, Céu, Ana Cães, junto com bandas daqui do entorno do DF que a gente não conhecia. E todos na mesma qualidade técnica de produção. Por isso, quando eu falo assim, dessa criatividade que a gente tem como ser humano, a questão que a Luísa trabalha muito da infância que está dentro de nós em todos os lugares, da gente fazer se divertindo, da gente brincar fazendo, a gente brinca o ano inteiro com o festival, sofre pra caralho, porque conseguir patrocínio é muito difícil. Agora, adianta fazer um festival com 122 filmes e não sair num jornal, por exemplo, para o público saber. Aí o que a gente está fazendo? O filme da abertura tem Matheus Nastergalli. E ele topou vir. Sabe por que ele topou vir? Porque falaram muito bem que é um festival onde a gente pode encontrar as pessoas. Isso ninguém paga. O Gramado, ele não foi. Ele vai vir para nós. Se não vir, é porque ele está em cartaz no teatro, mas ele ficou com interesse. Então, assim, quando eu digo para desmistificar Otto, ou Matheus Nastergalli, figura, sabe, intocável e tal. Pô, e a gente ter um cara desse dando legitimidade para o curta-metragem vai fazer, de repente, com que aquele menino que está numa escola pública fala, olha, mãe, eu fui numa sessão que ele estava. Aí tira foto com ele, faz paparazzi e tudo para mostrar que é uma realidade próxima. Então a gente trabalha muito com essas frentes no festival. Tem a questão de posicionamento comercial, de publicidade nesse intuito, que é uma das coisas, por exemplo, se vocês tiverem matérias optativas, uma matéria de publicidade pode fazer muito bem para vocês. Assim, eu digo, tô falando de cineclube, mas para qualquer coisa, porque você tem que saber Você faz? tocar as pessoas, sabe? Tipo... Artista do grupo. Mas assim, nesse sentido, quando a gente faz a oficina de cineclubismo, um dos eixos é a divulgação, comunicação. Então, assim, esse cineclube do Escandamos. Cara, vocês estão numa universidade histórica, dois candangos, tem um cinema que funcionou na década de 60 e 70 aqui, fantástico. Então, com o mesmo nome, tem a legitimidade de apoio da direção do curso. E a promessa gravada. E o registro desde o primeiro, porque daqui a 3 anos, quando tiver uma sessão assim, bombada, aí eu falo, eu tava naquela sessão... Que a gente vai voltar pra lá, por original, pro auditório, né? Isso tá gravado, que o coordenador porque vai entrar em reforma, por isso tá impraticável lá dentro, né? Lá deve estar areia, aranha... Tudo mais. Ácaros e tudo mais. Mas se vocês fizerem, por exemplo, um cineclube ativar
um dos cinemas que não é comercial, numa universidade histórica, que teve Nelson Pereira dos Santos, o Festival de Brasil nasceu aqui. O Jean-Claude Bernadette foi professor aqui, onde figuras, Belmonte, que é nosso homenageado esse ano, foi aluno dessa turma toda aqui na UNB, foi isso que deu o olhar dele mais sensível para os personagens. Pô, isso tudo, cara, no release, vocês conseguem implantar no Correio Brasiliense. É importante ter no Correio Brasiliense? O jornal pode estar uma merda? Pode. Agora faz isso para a reitoria da UNB, para ver se não vai ter peso. Falar, a UNB chegou no Correio Brasiliense. Como? Por causa de uma ação de um cineclube da faculdade. Então essa visão de comunicação, a gente não anula no festival, não anula no cineclubismo. Agora, você falar disso numa sessão, eu estou pensando muito em Samambaia porque vai ter uma sessão lá e eu tenho uma relação muito grande lá com a cidade que... Sul. Vai ser lá. Então não vai rolar. Mas vai ser lá na Samambaia Sul. Tem o 123 também, tem lá? Que tinha Encruzilhada? Eu não sei onde é, mas eu acho que tem o Alma de Vidro. O Alma de Vidro é outro. E lá, assim, a gente fez sessões... O que eu tava falando? Esqueci. A questão da comunicação. Aí você fala para um aluno de 14 anos, você vai falar do Correio Brasiliense? Você vai falar de release, assessoria de imprensa? Não. Você vai falar do rádio para circular, de fazer a vaquinha, juntar R$20 para poder ter o cara anunciando e rodando o bairro inteiro. Fazer um zine que ele pode produzir, tirar xerox, dobrar e espalhar para a sala inteira. Tem um grêmio estudantil que vai ter um microfone chamando no recreio, botando as bandas antes dos filmes. Que aí vai ter muito mais gente da banda do que gente querendo ver o filme. Mas aí o pessoal da banda vai saber que tem filme. Então, assim, essas técnicas todas de comunicação são muito importantes, mas aí uma coisa que a gente fazia muito nas oficinas, que o Aloysio conduziu super bem lá, é básico, é clichê, é brega. Você tem que olhar pra você mesmo. Tipo, se você é tímido, pra que você vai botar essa pessoa pra falar? Se o cara não odeia computador, pra que você vai botar ele pra editar uma vinheta pra botar no YouTube, entendeu? Tipo, se a pessoa gosta de estudar, gosta de ler textos, faria uma crítica de cinema incrível, aí você vai botar ela pra fazer contagem de público. Entende? Assim, às vezes a gente faz isso daí o Aloysio sabe, a gente fez muita sessão junto. Às vezes a gente faz tudo mesmo. Faz tudo que não sabe fazer direito e vai fazendo. Às vezes faz meia boca, assim, dependendo do lugar, o TNT tá caindo, tudo. Nossa, mas fazer tudo sozinho é muito difícil. Porque eu vejo que a gente consegue se distribuir, né, cada função, assim, pra acontecer. E ainda assim... É porque é muito difícil. É muito difícil. Mas então não tem como. Agora imagina você fazer isso com uma lei do Cristóvão aplicada e tendo bolsa de estudo para os alunos produzirem isso. Esse é o ponto que eu acho que é a grande saída, assim, que a saída não está nos próprios educandos. Com certeza, nos alunos. Porque os professores não têm tempo para isso. E o menino, para ele estar lá meio período na escola, ao invés de estar meio período na rua, que é o que vocês sabem da questão das drogas, todas as coisas do caminho, meio assim, se ele tiver com uma bolsa recebendo R$200, a mãe vai valorizar, ele vai aprender uma coisa útil e vai abrir um mercado de audiovisual e de produção de eventos e de estudos fantástico. Uma das coisas que eu já comentei também com o Luiz, acho que foi em 2003, na época da Cidade de Deus, que a gente teve os direitos liberados. Eu estava trabalhando num projeto da Petrobras, na época, Cinema Bem em Movimento, que tinha em todos os estados brasileiros. Oi? Antes da Lava Jato. Bem isso. Quando era a única empresa que acreditava na cultura, marketing, entra essas coisas todas delicadas, mas era um dos únicos projetos que tinham no Brasil inteiro e a gente se encontrava uma vez por ano. 27 pessoas, eu tinha 17, 18 anos na época, para poder ficar 5 dias discutindo sobre cultura, como divulgar os filmes, como é que era a realidade. Aí a gente recebia filme do Maranhão, do DF, a gente mandava para o Rio Grande do Norte, e por aí isso extraoficialmente. Agora, quando eu falo da Petrobras, a chancela abria portas. E o povo achava que a gente era cheio da grana. E não era. Um estágio na universidade, em que a gente conseguia liberação dos equipamentos porque o professor assinava uma ata.
Só que isso fazia com que os diretores respeitassem e deixassem a gente entrar para passar filmes completamente subversivos lá dentro. Lá no Cine Itapuã, por exemplo, no Gama, quem ajudou a gente a mobilizar e chegar na administração foi a comunidade punk. E a gente exibiu um filme punk de 30 minutos antes de exibir O Homem que Copiava, da Jorge Furtado. Agora pergunta se o administrador soube disso. É óbvio que não. E assim, a gente teve problema, porque eles queriam fumar maconha dentro do Cine Itapuã. E a gente teve que falar não. Eu falei, mas essa sessão é tal. Eu falei, não, cara, fuma lá fora. É autoritarismo, porque senão você não vai conseguir nunca mais ter uma sessão aqui dentro. Você vai estar prejudicando a sua cidade inteira. Então, assim, tem vários casos, é muito legal quando a gente junta tudo e vai discutindo, porque vários problemas que a gente passaram podem eliminar problemas para vocês, que vocês comentando vão evitar para os outros. Por isso que tem um guia, uma bíblia de cineclubismo, que tem toda a base jurídica, tem assim, textos, 70 horas transcritas de debate para poder virar metodologia. O Cine Mais Cultura tem todo um eixo de estudo, tem um guia que ensina onde liga o cabo, o que não fazer, se der curto-circuito, o que você faz, em áreas que não tem fio terra, né, do negócio para poder você tomar choque. A gente já tomou choque aí com o microfone em escola, que estava chovendo, foi direto no anel, assim, então assim, essas coisas todas tem tudo previsto. E o projetor vai queimar na hora do bagulho. Aí o que você faz quando queima? Aí tem um negocinho ali que tem um tempo de vida que é mais caro que o projetor inteiro. Isso tudo tem um guia, que foi chancelado pelo Ministério da Cultura e feito no convênio com a Secretaria de Educação e de Cultura. Então eu tô assim, falando desses caminhos todos, como é que a gente pode, sabe, mapear mesmo, ver qual é o talento que você está disposto a colaborar, botar em prática, assim. E aqui é muito importante o Cineclube, o Dois Canangos, estar na UNB e começar, você não precisa fazer um negócio mega publicitário, você não precisa, sabe, tipo, eu falei do jornal, de TV, não precisa, a gente tem essa liberdade de não precisar disso, de não precisar lotar sessão, de ter uma falha técnica na projeção, o público entender e participar junto. É participativo, não é você pagando um ingresso, querendo tudo perfeito, reclamar e ter procurado o ingresso de volta. A relação é outra. As pessoas, sabe, assim, a gente está muito acostumado, está muito criado a fazer isso, a tratar de forma impessoal, grosseira, muita gente também. Você estava falando do hospital, é uma coisa assim, seríssima, quando a gente... O nível de frustração de cada um ali, sabe, do médico que está atendendo mal porque recebeu mal, o funcionário público que trata mal alguém porque também o chefe é mal amado, porque está trabalhando no cargo funcionário público, mas ele queria era ser vocalista de banda, aí vai todo mundo frustrado, vai virando uma máquina. Ressentimento. Eu digo isso porque, assim, às vezes a gente tem persistência mesmo, sabe? Persistência na sementinha. E, assim, só para eu não ficar falando vou falar o último caso, só que foi um prêmio que... A questão da França, como eu falei, eu fiquei encantada quando a gente recebeu o programa e descobri que tinha agência do curta-metragem. Eu fui clicando em todos os links sem entender nada de francês, fui vendo aquelas fichas. Aí eu comentei, cara, esse material tem que ser usado, tem que ser usado, tem que ser usado. E aí eu sugeri para a embaixada, gente, façam alguma coisa com isso. Aí falaram aqui, não, mas a gente está exibindo um curta brasileiro antes de um longa francês, sessões da embaixada, que tem croissant de graça para o público, blá, 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 blá. E nisso, muita gente que nunca tinha visto um curta-metragem brasileiro na vida, porque só viu filme francês, começou a respeitar o cinema brasileiro, sabe? E eles a Embaixada da França está fazendo o que o governo brasileiro deveria fazer, que é exibir um curta-metragem antes de todo o longa. Aí a gente fez isso. Tá fazendo, Que é muito legal. Aí dá trabalho, que você tem que pegar 2 mídias, dá trabalho, que você tem que ver o que um filme vai ligar com o outro. Dá. Beleza, mas vale a pena, porque vale Não, tem ligação no território do Brincar, a Fátima falou uma coisa que eu nem tinha feito a ligação, lembra? Que o território do Brincar é divino, vem de Deus. E o Deus, assim, a gente colocou, porque o Deus é uma grande brincadeira, né, o filme, assim, tudo. E ela fez uma ligação que
Nem eu tinha pensado. Juntou e justificou do filme tá com outro, né? E é muito doido. Foi muito legal. E o do Prêmio Cine França Brasil, a gente tem um prêmio da mostra competitiva, que é o intercâmbio na França. Um filme escolhido pela comissão vai para o festival francês. Isso daí a gente que criou essa ideia toda aí. Que ao invés de eles falar, a gente tem uma passagem contemplada para um festival, vocês querem usar para trazer algum cineasta e tal? A gente falou, não, a gente quer mandar um curta-metragista para lá, para ele aprender com o mercado francês que tem de melhor e trazer para a gente aqui. Para poder melhorar o mercado audiovisual brasileiro de curta-metragem, porque a gente tem muito a aprender com eles têm muito a aprender com a gente, então a gente faz esse intercâmbio. Então a gente chama alguém da França para estar na comissão de seleção, e aí o Bernard Payan, da Cinemateca de Paris, que é mega fantástica, de lindo, assim, vem para poder ver filmes brasileiros, 30 filmes brasileiros, e um filme é contemplado com essa passagem e ele consegue olhar os filmes e programar ao longo do ano inteiro na Cinemateca de Paris filmes brasileiros, antes de longas também. Então, assim, a gente vai fazendo essas amarrações todas para poder dar oportunidade. E no ano passado quem ganhou foi o Canyon, que é da cidade de Coremas, no Paraíba. O filme foi feito com pouquíssimos recursos. Vocês já viram? Não, né? Não. Não posso contar o final. Tá, mas é um filme que é mega simples, assim, a gente ficou super surpreendido deles terem escolhido esse filme, porque tinham filmes, enfim, tem um motivo subjetivo dele de escolher. Ele não sabia falar inglês, nem francês, nem nada, nunca tinha ido pra fora, não sabia o que era passaporte, deu muito trabalho pra gente. O festival acabou na véspera do Natal, eu fiquei no Natal lá com meus sobrinhos do meu lado e ele querendo saber como é que fazia passaporte. Foi foda. Porque a embaixada que tinha que fazer isso, mas eles, como eles respeitam muito feriado, hora do almoço, hora do almoço, a gente, né, não é workaholic que nem americano, que visa o lucro. Tô falando isso porque essas coisas eu valorizo muito na cultura deles. Outras são absurdamente nojentas. Mas isso, assim, ele ganhou esse prêmio, foi na mesma época de Cannes, ele queria ir pro Festival de Cannes. E a gente falou, cara, vai ser horrível pra você. E ele, como assim vai ser horrível? Porque vai estar caro, você vai se perder no negócio, o credenciamento é difícil, se você não fala francês vai prejudicar, se fala pouco inglês também. Falar inglês pro francês pega mal mesmo, Festival Internacional. Aí a gente foi, assim, ele deu um balde de água fria nele. E falou, vai só pra Paris, cara, de boa, vai só pra lá. Aí ele teve que pegar 5 passagens pra sair de Coremas pra João Pessoa, de João Pessoa pro Rio, do Rio até chegar lá em Paris. Foi sozinho, fez a sessão lá na Cinemateca, não sei como ele se comunicou. Dessa brincadeira, ele pegou um carro com a galera que ele conhecia, que estava lá em Cannes, com os curtas, rodaram, foram para a Alemanha, resultado, ele vai fazer uma coprodução Alemanha-Brasil. Ele voltou pra cá, pro Brasil, ligou, ele ficava tentando ligar, eu falei, cara, puta, a gente lá preparado com patrocínio ligando, aí um dia eu atendi. E eu, uma figura super querida, mas assim, né, eu falei, cara, tá cheio de coisa. Aí ele ligou e falou, o festival mudou minha vida. Ele falou assim, tchau. Aí eu, frases de publicidade. E aí ele contou que a repercussão do filme, que ele conheceu a comunidade que tem a ver com a temática do filme dele, que eu não vou falar, lá em Paris, que o filme circulou mais, conseguiu vender para TVs. Ele é muito articulado também, sem falar o idioma. E que disso ele conheceu um cara no nosso festival, de Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia, super tímido, não falou com a gente, veio pro festival porque viu nas redes sociais, gostou do festival e veio por conta própria, trocou ideia com o Canyon foi dar oficina para ele de roteiro, né, na cidade dele, ele gostou do projeto, fundou um cineclube lá, a partir do que a gente tinha dado de conteúdo num dos debates, e agora ele está vindo com o prefeito, com um cara no nosso canto do Brasil, por conta própria, para poder ter o primeiro festival de curta-metragem da cidade dele. E essa história tudo da parceria com o Canyon. E a outra coisa que foi impressionante, das poucas... Por isso que a gente trabalha pra caramba, mas é a nossa missão, assim. A minha missão nesse planeta, nessa vida, uma delas que eu me identifico é ser mensageira, ser intercâmbio. A gente faz o festival para que seja um grande ponto de encontro. A missão do Canyon é fazer filmes, passar mensagens.
do Aloysio é trabalhar, resgatar a infância, brilho nos olhos, reunir as pessoas. E cada um vai ter vários talentos, né? E dessa história nasceu um festival e uma menina mandou um e-mail para ele falando que tinha saído da cidade lá, que é no meio, que assim, é empreiteiro e tudo. Foi para Salvador porque não conseguia ver perspectiva de trabalhar com arte. Por conta desse festival do Cineclube, ela voltou para a cidade dela. Então assim, pô, é uma pessoa que veio pro festival, olha o que ele conseguiu mobilizar. Entendeu? Assim, isso tudo a partir de uma ação que a gente fez de um debate falando sobre a importância do cineclubismo. Por isso que assim, a gente tem que trabalhar na estrutura macro, micro o tempo inteiro. E o filme do La Navalha do Avô, a gente já exibiu assim, ele em vários lugares. Uma das sessões que eu exibi foi um público bem curioso, que foi a APP, Associação de Profissionais de Propaganda. Eu fui lá para encontrar um amigo, acabei falando lá, exibindo filme. A mulher lá da Globo, que é de negócios, saltão, maquiagem, estava chorando no final da sessão. E assim, essa galera não pode se comportar dessa forma, é feio. Ela estava com um concorrente do lado. E ela chorou horrores com um curta que tocou ela porque o avô dela tinha morrido, ela teve contato com a... Então assim, sabe? Eu acho que todas as coisas que a gente faz com muito amor mesmo. Às vezes faz sem amor, porque precisa fazer. Mas o ideal é a gente tá dedicado mesmo. Amando. É, bom, melhor. Mas é isso, assim. Então, a Lei do Cristóvão, a gente, vocês, enquanto pessoas que estão trabalhando com comunidade escolar, para essa lei funcionar, a gente tem que sensibilizar os professores e botar os alunos para trabalharem nisso, eles não receberem o ensino de forma passiva. E isso pode ser feito com uma lei complementar de formação cineclubista, que a gente já tem todo uma base, todo um histórico justificável para poder implementar junto com a lei obrigatória de filmes. Pode fazer. Muito bom, Ana, suas falas.